TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, nós transmitimos também online, TV Comunitária.rio. O Núcleo Educação e Cultura hoje traz aqui, com muita alegria para mim, uma grande amiga de movimentos populares, movimentos sociais, a nossa amiga Valmíria Guida, a quem já agradecemos, Valmíria. Você não imagina a alegria de tê-la aqui conosco na TV Comunitária, para um bate-papo aqui bem, sobretudo, cultural e companheiro, né? Conversa de camaradas. Conversa de camarada. Eu que agradeço o convite. Foi feito assim de repente, eu fiquei muito contente, né, Soriano? Porque na verdade você já tinha até anteriormente me convidado para estar aqui falando principalmente sobre a questão da América Latina, né? E acabei realmente não tendo condição de atender, até por conta de várias outras tarefas que a gente, assim, somos poucos para muitas coisas. Então, mas é uma grande alegria eu estar aqui hoje para a gente trocar esse papo, né? A gente vê o que a gente está fazendo nessa vida ainda muito hoje, né? Com uma conjuntura bem difícil, né? Nós estamos atravessando um momento difícil no nosso país e o estado do Rio de Janeiro, eu creio que ele é triplamente punido na atual conjuntura, porque infelizmente você tem um prefeito impopular, você tem um governo, né, com um viés, com uma concepção, com uma ideia realmente de extermínio, né, às populações, principalmente das periferias, e um governo federal que realmente, além de confuso, tem uma pecha de ser até um fascista. Né? As pessoas às vezes têm cuidado em colocar dessa forma, mas são ações que a gente está vendo como repressão, como a opressão está de cabo a rabo dominando o nosso país. Um país até então aparentemente, né, harmonioso, e hoje realmente a gente vê que existe, infelizmente, uma guerra de baixa intensidade dentro do nosso país. Pois é, Valmíria, a gente, sobretudo, quando encontra pessoas como você, como Raimundo de Oliveira, que foi presidente da Casa da América Latina, como o nosso querido Irã Helder, que também esteve aqui também já na nossa TV comunitária, e tantos outros, Prestes, Marighella, entidades que você inclusive faz parte, né, do movimento feminista. Sim, Ana Montenegro. Ana Montenegro, exemplo de luta, né? Sim, Ana Montenegro foi uma mulher fantástica, uma cearense, né, que viveu um período no Rio de Janeiro, mas se radicalizou principalmente na Bahia, e onde ela realmente tinha na sua militância, né, o foco principalmente aos mais necessitados, né, e a questão também do combate à opressão às mulheres. E a Ana foi uma mulher fantástica, inclusive ela, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele instalou, né, a Secretaria Nacional de Mulheres, ele homenageou várias mulheres, e entre essas várias mulheres estava lá a nossa Ana Montenegro, sendo homenageada na Secretaria, na recém-organizada Secretaria Nacional das Mulheres pelo governo Lula, né? E foi uma honra, porque realmente até então o movimento feminista e feminino, ele na verdade ele nunca teve tanto protagonismo. Então, pelo menos o governo federal, o governo Lula, né, no seu primeiro mandato, ele investiu realmente para a viabilidade, né, do avanço realmente nas pautas femininas. Pois é, mas eu sobretudo fazia a questão de citar esses exemplos históricos, e nós temos a falecida primeira esposa do Prestes, que
foi levada na ditadura Vargas, foi entregue aos nazistas. Então, essas pessoas deram a vida. Você citava, né, essa companheira que, inclusive, teve exilada no golpe de 64. Sim. Ela padeceu muito, não é brincadeira o exílio. Outro também que você está sempre também, que faz é o nosso querido Minervino. O coletivo Minervino de Oliveira. De Oliveira também. Quantas cadeias ele habitou, quantas vezes preso. Várias. Nossa, Minervino, né, e era no primeiro governo Vargas, que era bastante opressão que tinha. Na época ele foi várias vezes preso, o Minervino, mas ele era um homem de muita vitalidade, de muita força, né? E coerência também. Ele tinha uma coerência tão forte na sua ideia política, né? Que era necessária, que ele mesmo ele teve 3 ou 4 prisões bem pesadas, mas assim, ele nunca desistiu. É um homem realmente que tinha uma resistência, ele tinha um foco, né, que era realmente destruir o capitalismo, né, com uma ideia extremamente voltada para a igualdade social, e foi um exemplo assim vivo. Senso, né? de justiça. Eu não diria apenas não desistiu, não se desesperou, ele soube fazer a luta, conjugar o ideal com a persistência. Sim. Mas eu quero sobretudo dizer, se essas pessoas não desistiram e depois a luz surgiu ao final do túnel, surgirá também para nós. Né? Com certeza. Não vamos desistir jamais, nem nos desesperar, e eu acho que não está bom também para eles. Não está. Não é? A gente vê, por exemplo, como é que terminou Temer, o golpista. Terminou com menos de 6% de opinião pública. Sim, aprovação. O candidato dele lá, o que era o ministro das finanças, da economia, com em torno de 1% da votação, então, execrado. Meirelles, Então, o fim dessas pessoas todas, né, o próprio prestígio hoje de Bolsonaro está, dentre os presidentes, nesse horizonte de tempo, é um dos que mais caiu com tão pouco tempo, né? Então não está bom também para ele. Mas você sabe, Soreno, eu na verdade, eu não sou uma pessoa que eu acho que nós devemos ficar desesperançado. No entanto, aqui, você está na zona centro do Rio de Janeiro, centro da capital, né, do estado do Rio de Janeiro. Aqui o centro, e você pegando a Zona Sul, você vai ver que as opiniões referentes ao governo federal ainda são opiniões, digamos assim, que realmente tem uma avaliação que ele está enfraquecido. Porém, se você passar do túnel para a Zona Norte, para a Zona Oeste e para a Baixada e para outras regiões, né, que tenha menos formadores de opinião, você vai de convir que ele ainda tem muita gordura. Ele ainda tem muita gordura, ele ainda existe, inclusive eu creio que existe um risco desse homem poder ser reeleito. Agora, claro, ele está cercado de uma incompetência também administrativa muito grande. Você vê aí o ministro da Educação. Enem, né? O Enem, o SISU foi aquela vexame. Os jovens entrando na justiça, os alunos, né? Os digamos assim, o pessoal que prestou exame, entrando na justiça por notas extremamente... não tinha nada a ver. Então, você vê que existe também dentro, né, desse contexto
do governo federal, existe também uma situação realmente de uma incompetência, de um desconhecimento, não sei, quer dizer, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Você falou do Ministério da Educação, o primeiro-ministro, inclusive, foi um desastre. Foi o Vélez, foi o colombiano. Fascistoide, nazista, tosco. Mas esse não fica atrás? Não fica. Ele, inclusive, foi quem nomeou o secretário de Cultura, que em 24 horas depois de ter sido apresentado pelo presidente, esse que vai formar uma nova cultura. Vamos esquecer e vamos apagar aquelas artes que não convêm à moral e aos bons costumes. Que palhaçada, né? Como se o Brasil realmente... E copiado tudo do Goebbels, né? Sim, do nazista, de um agitador, né? Que era o Goebbels. Que fazia agitação, né? Para o nazismo. Então, o teórico. Apesar de que você há de convir que quem realmente acabou, de uma certa forma, puxando muita areia debaixo do tapete dele, foi a comunidade judaica. Porque ela realmente foi deu checkmate, não é? Um absurdo. Mas estava tudo copiado do livro do Goebbels, da teoria, dizer, né? O cara não é nem original. Não, nada. Quer dizer, não foi nem um fascista original. Eu gosto sempre de relembrar que isso é muito importante. O partido nazista tinha como lema Deutschland, que significa Alemanha, Über, que significa acima, alles, todos, alles gut, né? Tudo bem? Alemanha acima de tudo, Deutschland, Über, alles. Olha a tradução, Brasil acima de tudo. Copiado do partido nazista alemão. Não existe realmente uma política original e nova e realmente com uma, digamos assim, o atual governo federal, ele é um governo tão, eu creio, primeiro, despreparado. Eu creio que para ele próprio também foi uma surpresa ele ser eleito. Sim. Eu acho que para ele foi surpreendido, porque realmente... Não, ele foi eleito com a mesma máquina de fake news e de... Fake news, sim. Que elegeu o Trump. Foi o mesmo esquema que aplicaram aqui, que aplicaram também do Brexit também na Inglaterra. Sim, mas... Está provado isso hoje. Parece que existe, na verdade, uma articulação, uma rede de fake news que está assessorando. E lawfares também. Que são esses governos realmente... na minha ideia, eu creio que são governos que têm uma baixa categoria intelectual, de conhecimento, né? Tanto que a formação dos seus ministérios, das suas secretarias, você vê, eles colocam pessoas... Damares é completamente esquizofrênica. Que não tem, na verdade, tem alucinações. Não tem apelo, não tem nenhum tipo de apelo em conhecimento. São pessoas realmente que parece que vão improvisando, né? Parece que a política é de improviso. E chamam isso da nova política. Ele diz que é a nova política. Que política é essa? Política de improviso, de remendos. Então, daqui a pouco desiste, recua, avança, volta e assim, realmente, a gente está vivendo na verdade, nós estamos vivendo um dia a cada dia. A gente hoje não tem... Ontem teve uma discussão na diretoria da América Latina e uma companheira falou uma coisa que eu concordo plenamente. Infelizmente, hoje, as nossas ideias são de... Não, antigamente a gente pensava, vou fazer de médio a longo prazo. Hoje não. Hoje você vive cada dia um dia. Porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Então você não tem hoje uma ideia de projetar a médio a longo prazo, nada. Porque tudo pode mudar. Vamos falar um pouquinho da Casa da América Latina, que eu gosto muito lá do pessoal e nós estamos integrados, né? Isso a gente, para falar de cenários latino-americanos, a gente precisa de organismos que estude, por exemplo, como é que está a nossa República Bolivariana, né? Que se pensou, isso é um sonho, inclusive, que vem de Frei Caneca, né? Com a Confederação do Equador.
Pois é, assim, na verdade, O companheiro, cerco à Venezuela, né? nossa, companheiro Soriano, na verdade, o que aconteceu após, né, o desaparecimento físico do comandante Hugo Chávez, eu creio que é um pouco o que aconteceu aqui um pouco conosco, né? Que tem acontecido aqui um pouco conosco no Brasil. Parece que abriu uma caixa de Pandora. Saiu tudo quanto foi diabos e demônios dessa caixa. Saiu, coisas se espalhou desconhecidas. de vírus. De vírus, né? Os vírus estão aí. E assim, a República Bolivariana, ela continua tentando se manter realmente ereta. Tá lá o comandante Maduro. E está em efervescência. Como é que está o Chile hoje? Está lá o comandante Maduro resistindo bravamente, né? Uma população também de resistência, porque eles realmente têm um movimento de rua forte. Mas, como você sabe, você que viveu, né, um período muito pesado na vida, você sabe que a CIA está em todos os lugares. Ela está infiltrada lá, ela está infiltrada aqui, a CIA está em todos os lugares. Então, então eu acho que hoje a República Bolivariana, ela realmente tenta se manter. Ela tenta se manter e vai, eu creio que... E a Argentina creio que ela vai ser vencedora, porque a direita também tem um período de ação, depois ela enfraquece, como sempre, né? A tendência é essa. A Argentina é o segundo PIB aqui da América do Sul, né? Porque só a ideologia revolucionária que resiste, que fica. As outras são passageiras. A ideologia revolucionária é a que fica. As outras vêm com aquele afã de fazer, de atropelar aquela onda, mas depois aquela onda vai virando apenas um escoamento. Então eu acho que mais um pouco nós vamos conseguir realmente exterminar, limpar aquela área lá na Venezuela. A Bolívia hoje passa por um momento muito difícil, né? Mas também não está pacificado. Né? Não está, porque os povos originários estão lá fortes. O Chile também está em polvorosa. O Chile também num avanço de resistência muito grande, né? Agora, a gente há de convir que o mundo está passando por um ciclo. Sim. Sempre tem os ciclos, né? E esse ciclo é um ciclo difícil, eu considero difícil, bem difícil, para as esquerdas, para os progressistas, mas é um ciclo. E os ciclos, eles passam, né? São ciclos. Então, mas aí é o momento realmente de uma unidade das esquerdas, é um momento de se ter unidade das organizações progressistas, né? É um momento de realmente todos darem a mão e a gente passar por essa tempestade com vida e com resistência, né? Eu acho que fala-se muito em unidade até com relação ao próximo pleito, que será em nível municipal, né? Sim. Aqui no Rio fala-se muito na união das esquerdas em torno de um só candidato, ou pelo menos afunilar no segundo turno, né? Sim. Talvez com Marcelo Freixo. Na verdade, assim, eu creio que essa unidade, ela vai se consolidar. Eu acho que ela vai se consolidar, né? Mas tem que realmente se trabalhar e se despir das vaidades políticas, né? Que muitas vezes um bom projeto, às vezes ele acaba se tornando, né, fumaça, porque realmente as vaidades às vezes atrapalham. Será mais com objetivos táticos, né? Sim. Depois se discute a estratégia. Com certeza, até porque na verdade
o momento é da gente realmente construir tática. Porque se você não constrói tática, você não vai ter estratégia. Então, na tática é importante essa construção, mesmo com as diferenças, né? Não diferenças, digamos, até não digo nem de... Não existe diferença, digamos assim, de fundo, mas existe realmente de forma. Certo. Pontuais, né? Então, acho que se realmente essas diferenças ela conseguisse acalmada, eu acho que a gente consegue. Ele fala que nós temos 5 minutos, que eu tenho que reservar para as demandas que você hoje trabalha mais. Movimento feminista, como é que está aí a ardência, né? E a questão também das lutas de classe. Eu sei que vocês estão surgindo com mais força ainda a Casa da América Latina. Fala um pouquinho disso, que já existe há 13 anos, né? Sim, a Casa da América Latina, 13 anos, agora ano 2020, 13 anos. E a gente está fazendo, vamos ter uma surpresa boa quando a gente tiver com a surpresa mais, digamos assim, mais construída. Vamos voltar aqui para poder falar um pouco mais. Vamos sim. E estamos muito animados, né, da reorganização da casa. Tivemos um ano de 2018 e 2019 realmente de muita avaliação, o que fazer, mas agora realmente constatamos que temos que continuar na luta, na resistência. Brasil-Cuba, ou seja, Instituto Cultural José Marti. Eu sei que você é conselheira lá também. Sou conselheira da associação. A associação está com uma diretoria nova. Foi eleita agora em dezembro de 2019. Quem está assim à frente lá? Então, quem está é o Gugu, que é o... Gugu, seu matemático. Isso, matemático. E a vice é a Alicia Hauer, que é uma professora aposentada do Pedro II, muito militante. Legal. Né? Esteve em Cuba agora recentemente, ficou em Cuba, acho que foi 2 ou 3 meses em Cuba, né? Participando de vários eventos lá, em nome da Associação Cultural José Marti. E tem um projeto muito legal que a gente vai enviar para cá, para ser divulgado pela TVC, que a gente quer que a TVC realmente seja uma parceira nossa. Estamos abertos. Nessa divulgação do evento, que vai ser muito bacana. Tem muita coisa boa. Muita coisa surgindo boa. Né? Tá lá o Simões, que vai, junto com a comissão, conduzir um cine debate. Ele é ótimo. E ele está muito animado com o cine debate. E a gente está lá botando uma associação para frente, trazendo a juventude. Beleza. Trazendo a juventude. E os dois movimentos feministas têm? Quando é que os dias que vocês reúnem-se? Então, como é que pode filiar alguém feminista que queira? Isso, então. O coletivo Ana Montenegro, ele agora está, na verdade, na organização, junto com os outros movimentos feministas, na construção do 8 de março. Que é o Dia Internacional das Mulheres. Sim. Então a gente faz geralmente junto com outras organizações parceiras para ter um movimento unificado, né? Muito justo. E todo ano, assim, eu não sei se você tem acompanhado, mas todo ano tem dado assim, tipo 5 mil, 10 mil mulheres. Nossa. Um movimento bonito, muito bonito. Geralmente a gente atravessa a Candelária, né, até a Alérgio, às vezes a Candelária até a Cinelândia. E muito bacana, tem uma comissão de frente que é só as mães com os bebês. É muito bonito. É um evento assim, eu acho que é um momento assim político no Rio de Janeiro que realmente de muita expressão tem sido o 8 de março. As mulheres realmente têm se apresentado. E isso é muito bacana. E quanto ao Minervino, o coletivo Minervino, a gente tem uma atuação muito legal aqui no Rio de Janeiro, mas principalmente lá na UF, na Universidade Federal Fluminense, com o jongo, que uma vez por mês tem uma apresentação de um jongo lá na Cantareira, e a gente está lá no jongo.
O Minervino foi um militante negro e foi, você me falava, né? Que ele foi o primeiro candidato negro a presidente da República. Sim. Olha só. O Minervino tem uma história muito fantástica, inclusive eu recomendo as pessoas que queiram conhecer um pouco mais da história do Minervino de Oliveira, que é uma história fantástica de resistência. Ele era do Bloco Operário Popular, um cara muito enganjado nas lutas, não só popular, mas também no movimento operário. Ele era sindicalista também, mas consultar lá o site do Partido Comunista Brasileiro, www, .org.br, que está lá toda a história lá do Minervino, da Ana Montenegro, conhecer um pouco desses heróis, né, muitas vezes anônimos, né, que as pessoas não... Porque, infelizmente, a gente no Brasil, e acho que no mundo também, só conhece a história dos vencedores. Pois é. Nunca dos vencidos, mas é importante nós, do movimento popular, movimento comunitário, movimento associativo, começar a tomar nas nossas mãos a divulgação dessas pessoas que foram lutadores, né, ao lado do povo. Então é importante a gente ter realmente dominar esse conhecimento. E cultuar esses grandes heróis que nós tivemos. E você, certeza. Graças a você, nós trouxemos aqui e pudemos homenagear o Minervino de Oliveira e a nossa querida Ana Montenegro. Ana Montenegro. Só você mesmo para fazer justiça. Ai, que bom. Não é? Grandes Nossa, heróis. Que alegria. Eu me sinto realmente, assim, eu acho que é o meu trabalho como uma militante, eu sou uma militante, então eu acho que é o nosso dever como militante, né? Que a gente nós não queremos, na verdade, palco, nós queremos realmente que o povo, ele seja o protagonista da história. Com certeza. E a ele é que cabe ser o parteiro da história, a classe operária. Isso aí. Poxa vida, muito obrigado pela sua presença aqui. A casa é sua, viu? A nossa TV comunitária está aberta aí para a Casa da América Latina, para a Associação José Marti, para esses institutos todos que você representa. Obrigado, querida. Prazer. Maravilha. TV Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Educação e Cultura. Obrigado a você que nos acompanhou, ao nosso querido aqui que nos filmou, nos editou, que é o nosso querido Max Figueiredo do Circuito Carioca. Maravilhoso. Maravilha. Obrigado.